bem-vindos mais uma vez ao programa Esporte, Vida e Fé, aqui da IPPTV, canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje o programa está muito especial, convidado muito especial e um assunto muito legal, né? Sim, Daqui a pouco o Bruno vai falar, mas você que tem nos assistido, deixe seu comentário, sua sugestão, vai ser de grande importância para nós. Sim, e como em todos os programas, nós iremos começar com a dica de saúde da nossa personal Wilnara. É com você, Wilnara. Oi, gente! Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um quadro do nosso Esporte, Vida e Fé da IPPTV. E a dica de hoje é como colocar o calçado. Eu vou fazer primeiro o jeito errado, que eu tenho certeza que você faz. Você faz assim, ó. Se agacha aqui. Ai, minha coluna, olha só. E aí você vai, coloca o tênis e amarra. Mas agora, eu vou mostrar pra você a forma correta. Primeiro você tem que estar sentado, óbvio. E aí, o que você faz? Você coloca o seu pé aqui no colo, coloca o tênis e na hora de amarrar você pode ou colocar o pé aqui para ficar melhor, ou se você tiver de frente a uma estante ou até mesmo um puff, uma mesa, você pode apoiar o pé aqui e colocar. Mas lembra, é primordial você ficar retinho num lugar e não ficar curvando muito essa coluna. Mantenha a postura, gente. Essa é a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode estar mandando aqui pra gente que a gente responde pra você. Muito obrigado, um beijo e até mais. Mais uma vez, uma ótima dica aí da nossa personal trainer Wilnara, dica para o nosso dia a dia. E aí, agora a gente tem uma surpresa, um vídeo muito especial, né, Bruno? É isso aí, nós teremos agora um lindo testemunho de um jovem, de um projeto do nosso entrevistado no dia de hoje. Então, fiquem ligados nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, tenho 20 anos de idade, vou contar um pouco da minha experiência na Copa Babalo. Bom, ela começou quando eu tinha 13 anos de idade, terminou quando eu fiz 18, né? Eu participei de 6 edições da Copa Babalo e o que eu tenho para dizer dessa Copa Babalo é que ela é um campeonato incrível, um campeonato diferente, com pessoas diferentes organizando esse campeonato. Conheci pessoas legais, os estudos bíblicos pós-jogo eram muito legais também, eles nos influenciavam a estudar, né, fazer estudo e estudar a Bíblia, né? Até que em 2016 eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, por esse campeonato, pela influência, pelas pessoas que cuidavam de mim, me ajudavam, né? E conheci lugares legais, Porto Alegre, conheci Mato Grosso através da Copa Babalo pelos campeonatos nacionais, times diferentes, culturas diferentes, né? Participei de muitas coisas legais na Copa Babalo, né? E em 2018 eu tive a oportunidade, eu e mais todos os atletas que passaram pela Copa Babalo, de fazer uma viagem internacional para a Colômbia, disputar uma Copa do Mundo cristã, representando o Brasil. E foi uma experiência única, né? Muitas pessoas deram o máximo para poder estar ali, não conseguiram. A gente também fez o máximo e graças a Deus a gente esteve lá, participando das atividades, das clínicas de futebol, dos jogos, né? Conhecendo pessoas incríveis, conhecendo um país diferente. Foi a minha primeira experiência, né? Só tenho a agradecer a Copa Babalo, né? E eu espero que muitas crianças, muitos garotos que participarem da Copa Babalo tenham essa mesma experiência e aproveitem ao máximo, porque até hoje eu converso com os meus amigos e a gente lembra desses tempos que foi tempo incrível, né? Fala pessoal, me chamo Matheus Guerra e a Copa Babalo é uma organização aí, eu costumo dizer que é um momento de celebração entre ministérios esportivos e ela marcou muito a minha vida desde muito tempo. Eu conheci a Copa Babalo em 2014, quando a gente participou com o nosso time de futebol aqui do nosso Ministério Esportivo, o Mestre na Bola. Nós fomos com o nosso time e eu participei a primeira vez, eu tive essa experiência. Desde então, muitas coisas têm acontecido na minha vida graças a essas experiências que eu tive com a Copa Babalo. A Copa Babalo é uma Copa de discipulado e hoje nós utilizamos os games. Hoje a gente utiliza a ferramenta eletrônica para alcançar esses meninos, essas meninas e discipulá-los. Então, a Copa Babalo fez muita diferença, faz muita diferença na minha vida e tem feito a diferença na vida de muitos jovens. E esse é o meu testemunho, um pouco do meu testemunho sobre o que eu vivencio e o que eu vivenciei nessa organização.
Muito bom, muito bom. Que legal essa história, que bonita história nós ouvimos agora. E iremos direto para a nossa entrevista do dia com uma pessoa muito querida. Ele vai se apresentar para vocês, mas eu já posso adiantar que a entrevista está muito, muito joia, cheia de ferramentas, cheia de experiências que, claro, espero que vocês gostem também. Então fiquem com a entrevista agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Esporte, Vida e Fé. E hoje temos aqui a presença do Maurício, esposo da Lídia, pastor, missionário e facilitador da CBE. Maurício, é um prazer tê-lo aqui no programa, muita alegria e já antecipando tudo aquilo que nós iremos conversar e discutir, para nós é um prazer imenso. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Bruno. Bom dia, Adriana. Bom dia, Bruno. Bom dia a você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí para vocês saberem o que quiser da minha vida, do babalo, do que for, né? Bacana. É isso aí, a gente já vai direto pro assunto que eu estou muito entusiasmada para contar para o pessoal, que é o babalo. Então, eu queria que você falasse para nós o que é, onde surgiu e também, de bate-pronto, falar o que é CBE, como você é facilitador, o que significa CBE, e aí conta um pouquinho para nós. Vamos lá. Bom, eu vou começar da CBE. Tá. A CBE quer dizer Coalizão Brasileira de Esportes, que é um movimento esportivo que acontece em mais de 100 países no mundo, onde várias agências missionárias, várias pessoas, igrejas, instituições que trabalham com esporte e utilizam o esporte para alcançar pessoas, para sinalizar o reino de Deus, eles se juntam como se fosse uma mesa, uma grande mesa. Aí todo mundo põe nessa mesa aquilo que tem. Sim. E ao mesmo tempo que todo mundo põe o que tem, todo mundo pode pegar e utilizar dentro da sua localidade, usando ali o que você acha que é produtivo, aquilo que você acha que vai fazer algum efeito, né? Então, a coalizão é um movimento esportivo que visa alcançar pessoas através do esporte. Eu estou na CBE desde 2010 e a minha história na CBE ela tem muito a ver com o babalo, porque o babalo ele nasceu em 2009, antes da Copa do Mundo da África. E um pastor chamado Cassie, que tem até um outro projeto chamado O Mundo Precisa de um Pai, que trabalha a paternidade, ele percebeu que os meninos da África, que estavam em locais assim como centro de reclusão de pessoas, esses lugares, orfanatos e tal, eles tinham um grande problema com paternidade. E ele verificou também que o treinador, de seja qual for o esporte, ele tem muita influência na vida do garoto, ou da menina, né? Com certeza. E aí ele fez uma equipe de pessoas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, o pastor Johnson, lá de Maceió, participou dessa equipe, para construir algo específico com o futebol por conta da Copa do Mundo. Então eles pegaram valores da vida, juntaram com algumas coisas do futebol, com habilidades do futebol, e uniram isso daí. E o nome, o babalo, veio de uma palavra africana, de um dialeto africano, que quer dizer graça de Deus. Nossa, Então, é a graça de Deus no esporte. Então, a ideia do babalo é que o treinador ele faça o papel que muitas vezes o menino não tem, a menina não tem, do pai. Então, ele substitui o pai do atleta nesse quesito aí, usando o esporte. E isso pra gente é graça. Aí o babalo chega no Brasil em 2011. Eu tinha 1 ano que eu estava mais ou menos participando da coalizão, né? Chega em 2011 e a gente começa a dar treinamentos para treinadores. Então, a primeira parte, assim, imagine que você tem um bolo, aqueles bolos de vários andares, assim, né? Sim. A base do bolo é o treinamento para o treinador. A gente capacita o treinador para ele entender qual o papel dele com o menino, que não é só de ensinar a habilidade, ensinar a técnica. Ele tem um papel muito maior do que isso daí. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a utilização desse conteúdo que ele aprende no dia a dia da escolinha de futebol dele, de vôlei, de basquete, de jiu-jitsu, de judô, seja qual for o esporte, né? E aí
a vida anda lá com ele e com o atleta dele. Legal, é legal saber o nome, né? Uhum. A origem, né? De onde... É. Muito joia. E Maurício, aproveitando isso que você falou do treinador, então o babalo ele não fica somente ali no treinamento ou na prática do dia a dia, né? Ele tem uma continuação. E a gente sabe que existe aí a Copa Ubabalo. Então conta pra gente um pouco dessa Copa, quais são as ferramentas que são utilizadas na Copa, o que o treinador faz, como é o comportamento da criança nessa Copa. Então conta pra gente um pouco. Sim. O que você falou é verdade, não fica só no treinamento com os meninos, porque o nosso foco principal é o treinador. Se o treinador ele não entende qual a importância que ele tem, isso daí vai refletir no atleta dele. A Copa Babalo, ela começou em 2013, por conta de um sonho. Tinha 2 missionários, o Fran, que hoje está lá no Sertão, e o Fábio, que trabalhou num projeto aqui em São Paulo chamado Geração Vida Nova, que eles tinham a ideia de formar uma liga entre projetos sociais. Eles queriam criar uma liga. Só que eles nunca foi para frente, era só um sonho. E a gente, eu fui técnico da Missão Sena, na escolinha lá, por 14 anos. Sim. Então a gente sempre participou de um campeonato que chamava Seletiva para Homeless World Cup, que é um torneio mundial de moradores de rua, assim. Então a gente tinha os meninos que não eram moradores de rua, eram meninos que tinham uma vulnerabilidade social bem grande. Então a gente fazia um time, disputava esse campeonato para, quem sabe, um deles fosse convocado para a seleção e representasse o Brasil. Só que a gente começou a ver um monte de coisa assim meio estranha, né, acontecendo no campeonato, sabe? E a gente falou, por que a gente não faz algo que tem mais a nossa cara? A gente já tem o Babalo que tem o trabalho com os treinadores, a gente já tem o Babalo no dia a dia dos meninos. Por que a gente não cria ali o último andar do bolo, né? A cerejinha do bolo, que é um torneio que coloca em prática tudo aquilo que esses meninos aprendem no dia a dia para ver se está dando certo mesmo. Então, em 2013, a gente começou a Copa Ubabalo em São Paulo. A princípio foram 8 equipes com 2 categorias só. Só de projetos sociais? Só com projetos sociais que tinham algum vínculo com alguma igreja. Sim. Por conta da parte da evangelização e do discipulado. Do treinamento também, né, dos treinadores. Mas as crianças não necessariamente teriam que ser cristãs. Na verdade, 95% das crianças que participam não são cristãs. Isso que é... Não são cristãs. E a gente tinha 3 focos no início ali. O primeiro foco era promover essa integração entre os projetos. O segundo foco era demonstrar que dá para o treinador exercer um papel fundamental e ver na prática isso acontecendo mesmo numa competição. E o terceiro e mais importante era criar um processo de discipulado. Na África do Sul também, parece que tudo vem da África do Sul, né? Eles têm um processo de discipulado que eles usam o nome de DBS, que é Discover Bible Study. Então eles iam de casa em casa, eles falavam alguma coisa da palavra, entregavam perguntas, aquela pessoa, ela mesmo chegava nas conclusões dela, o missionário voltava na semana seguinte para recolher as respostas, deixavam mais perguntas. O que acontecia é que depois de um tempo, aquela pessoa falava, poxa, eu preciso disso aqui, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, tal, não sei o quê. E a gente usou o mesmo processo no Babalo, só que usando uma ferramenta diferenciada com elementos do futebol. Então a gente sempre conta uma história do futebol, linka essa história do futebol com a Bíblia e traz perguntas para o menino ele se identificar. Ele fala, poxa, esse cara aqui que eles estão falando sou eu. Esse cara que está precisando disso sou eu. Esse cara que é impulsivo sou eu. Esse cara que não tem esperança sou eu. Sim. Então o menino ele responde esse questionário e devolve para a gente. Então, como que a gente ia fazer para que esse questionário fosse respondido na íntegra? Quem entregar todos os questionários vai ter ponto na tabela. Então, a princípio, o que acontece é que o cara quer ter o ponto. Sim. Ele quer que o time dele fique lá em cima no topo. Então, ele começa a entregar tal. Só que a gente começou a perceber que os meninos gostam disso daí.
e um cobra o outro, e a gente tem muita resposta interessante, muita coisa legal acontecendo mesmo. Então a Copa Babalo ela é a cerejinha do bolo aí do processo de Babalo, né? Muito legal. E falando assim um pouco da Copa Babalo, né, Maurício? Nós sabemos que, na verdade, são muitas estratégias dentro da própria Copa, né? Então, tem um momento ali do intervalo que é dado uma palavra, que é Sim. compartilhado algo, algumas coisas que são diferentes, por exemplo, se não me engano, a pontuação, né, da vitória, do empate, os cartões, como são. Então, assim, é um formato completamente diferente desse convencional que a gente está acostumado a ver, né? Então, isso são estratégias dentro do campeonato. do campeonato. A gente acredita, Bruno, que o fair play, ele existe de verdade, Sim. mas não do jeito que é feito. Por exemplo, hoje, num jogo de futebol, quantas câmeras existem para mostrar se o cara pôs a mão na bola, se ele fez falta e tal? A gente quer correr ao contrário. Então, hoje, na Copa Babalo, não tem arbitragem até o Sub-14. Até a categoria Sub-14 não tem presença do árbitro. Quando a gente faz o campeonato nacional e estadual, não tem presença de árbitro em nenhuma categoria. E como isso funciona? O menino que a gente... Porque assim, vamos voltar lá, né? O professor tem o treinamento. Ele vai passando esses valores no dia a dia para o garoto. Na Copa, ele tem que demonstrar esse valor. Então, nada mais justo do que o menino fez falta, eu fiz a falta. Que ele pôr em prática, né? Exatamente. E acontece. Quando a gente contrata equipe de arbitragem, por exemplo, para ir lá ver os jogos do Sub-18, Sub-16, que é um jogo mais difícil, assim, todos os juízes, eles falam até hoje pra gente assim, isso aí não vai dar certo. E a gente fala, espera. E quando eles chegam no final do dia, que eles veem o resultado, que não vê palavrão, não vê falta dura, menino que pega e fala assim, eu fiz pênalti, foi falta para eles. Eles chegam no final e falam, cara, eu não acredito nisso daí, isso não existe. Esse é um processo diferente. O outro processo é que todo jogo ele precisa ter um devocional entre os atletas, que é essa lição que eles respondem. Então, eles têm esse devocional, durante a semana eles têm que responder esse devocional. Uma outra coisa interessante é a cerimônia de encerramento. Sempre tem que ter uma cerimônia de encerramento e é sempre numa igreja. Para quebrar também essa barreira que tem de igreja. Tem até uma história, dá para contar? Claro, teve um menino que disputou o torneio há uns 4 anos atrás e a família dele inteira é envolvida com religiões afrodescendentes e tal. Então, a possibilidade desse menino entrar numa igreja, conhecer mais de Jesus, era quase nula, assim. Só que por conta do campeonato, esse cara foi para uma igreja, esse cara entendeu ali o princípio da palavra, e um pouco depois de um tempo dele andando no projeto, tendo esse contato, ele começou um discipulado com o professor dele. Legal. De estudo bíblico mesmo. Sim. Então, a gente vê que quebra a barreira, então isso é muito legal, é muito positivo, né? E como isso reflete, né, na família, né? Às vezes não tanto de trazer para a igreja, claro que tem essa parte muito importante, mas dos pais perceberem isso mudança de comportamento dentro de casa também, né? Sim, a gente também tem muitas histórias, muitos testemunhos de pais que chegam nos projetos e falam, o que vocês estão fazendo com meu filho aqui? Porque ele parece que é outra pessoa dentro de casa. Teve uma história na Copa, foi na segunda Copa Babalo aqui em São Paulo. Tem um projeto que está num bairro aqui, e esse bairro ele está no meio de 2 comunidades. Então, ele está aqui, tem uma comunidade aqui, tem uma comunidade aqui, que são rivais por conta do tráfico de drogas. O dono do morro aqui, vamos colocar, o filho desse cara começou a treinar no projeto. E o dono daqui, o filho dele também começou a treinar no projeto. E os dois ficaram amigos, porque jogavam no mesmo time. Sim. Chegou um dia de jogo da Copa Babalo, o pai desse estava aqui e o pai desse estava aqui. Aí todo mundo ficou com aquela tensão, falando, o que vai acontecer? Os dois chegaram à conclusão que a briga deles era uma grande bobagem,
por conta desse projeto e desse vínculo que os dois meninos tinham, acabou essa briga que tinha entre um e outro, e as famílias começaram a receber o evangelho. Olha, Eu não sei hoje como que está o processo deles, mas a semente foi plantada, né? que bênção. E a gente sabe, né, que começou em 2013, né? 2013. Desde 2013 nunca houve um cancelamento, sempre aconteceu a Copa Babalo. Mas a gente sabe que nesse ano tivemos a pandemia, né? Uhum. E de repente achávamos que tudo iria por água abaixo, né? Isso. Mas conta pra gente aí o que salvou o ano de 2020 no Babalo. Quando acabou 2019, a gente tava cheio de projetos, assim. Falei, vamos expandir, vamos fazer isso. A gente tava querendo fazer uma Copa Babalo de jiu-jitsu, de colocar outros esportes e tal. E aí veio a pandemia. E aí um dia a gente chegou em casa, a Lígia olhou para mim e falou, não é possível que a gente vai ficar parado esse tempo todo, não tem como tal. E aí um menino começou um projeto no Rio de Janeiro, interno assim, dentro da igreja dele, jogando videogame com os meninos. Então tem um jogo chamado Free Fire, que é um jogo de tiro, que muita gente acha horrível porque mata, tal, não sei o quê. Só que esse cara começou a jogar com esses meninos para ter contato com eles, para continuar tendo contato. Relacionamento no mesmo. E a gente pegou e falou, por que a gente não pega esse modelo dele e cria uma Copa Babalo de esportes? Porque, a princípio, a gente queria que os professores que já participam da Copa Babalo tivessem algo para fazer com os meninos. Sim. Hoje a gente está indo para a 4ª edição, então todo mês tem uma edição. Cada edição a gente coloca um livro da Bíblia como tema. Então, o primeiro a gente chamou de Etapa Coliseu, que a gente estudou o livro de Romanos. A segunda foi Etapa Lendários, que a gente usou ali o relacionamento de Paulo com Timóteo, do discipulado, aquela coisa toda. Essa última agora foi Etapa Limites, que a gente usou Provérbios para falar os limites que a gente tem na vida. E agora a gente vai começar a 4ª etapa com a etapa Atitudes. As 4 atitudes que Jesus espera de um filho dele. E, para nossa surpresa, não só os projetos que participam, como projetos do Brasil inteiro, gente que a gente nem conhecia está participando. Na última edição foram 247 garotos inscritos. Olha. Todos eles com o mesmo processo da Copa Babalo, estudando a Bíblia, fazendo os devocionais, só que agora não vale mais ponto na tabela, mas é o passaporte para ele jogar. Então, o cara quer jogar, ele tem que fazer o que a gente chama de missão, fazer a missão. Os elementos, ao invés de ser do futebol, são elementos do jogo. Então, eu tive que aprender a jogar Free Fire, aprender a entender o jogo, saber o que acontece por trás. Então, eu fico vendo os influencers, o que estão falando por aí nesse mundo eletrônico, que é um outro mundo, né? Até tem um informativo nos Estados Unidos, chama Christianity Today, se eu não me engano. E ele tem uma matéria deles, eu posso até mandar para vocês depois, que é falando que os esportes eletrônicos são os novos campos missionários. Para vocês terem ideia, são 464 milhões de adeptos de jogos eletrônicos no mundo. Na última final da League of Legends, que é um jogo, eles rivalizaram em audiência online com a final da NFL. 100 milhões de pessoas online assistindo uma final de campeonato. O maior Ibope dos Estados Unidos é a NFL. Do mundo, né? A NFL é o maior do mundo. Do mundo. Olha só, e Deus não erra nunca, né? Então, quando a gente acha que... E agora, o que a gente vai fazer? Ele deu só mais uma estratégia para quando voltar presencial no futebol, vocês terem duas possibilidades de evangelismo. E nunca mais vai parar, porque consegue alcançar um público que, com o futebol, com qualquer outro esporte, você não iria alcançar. Que é o menino que está ali o dia inteiro jogando. E agora ele joga, mas com um propósito um pouco diferente. Pelo menos os que estão participando da Babalo Cup, né? E demais saber. Muito joia. Gente, como passa rápido, né? Então, assim, conversamos aqui, falamos de várias coisas, várias ferramentas que são utilizadas. E, Maurício, eu queria que você encerrasse, então, deixando aí uma palavra, um versículo, ou algo que você viveu durante esses anos que você tem trabalhado aí com esses projetos, com o Babalo, com você.
A palavra que eu tenho é para a igreja e para as pessoas que estão na igreja, que é em Atos 1:8, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra pode ser o campo que está aí do seu lado, pode ser a quadra do seu bairro, pode ser um grupo que joga videogame, pode ser um tatame. Então, nós precisamos ir porque Jesus ele já nos deu esse poder e nos indicou, ele nos ordenou a irmos fazer o que ele espera da gente como cristão, né? Amém. Fala pra gente sobre mídias sociais, né? Quem quiser saber mais sobre o Babalo, quem quiser saber mais sobre agora o eSports, né? Onde tem que entrar? A gente tem um site que é ubabalocup.com. Você tem as informações tanto do futsal, dos esportes e também do eSports lá. E tem o Instagram, que é ubabaloecup, @ubabaloecup. Então, o site é ubabalocup.com e o Instagram @ubabaloecup. E também tem a página do Facebook que está como Copa Ubabalo. Então, lá você vai ver fotos, vai ver histórias, vídeos, tem muita coisa legal lá. Legal. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você aí de casa por prestigiar. Eu fiquei muito, muito emocionada. Conheci um pouquinho o Babalo, participei de algumas edições, mas a gente nunca... a gente acha que já sabe tudo e não sabe. Então, até o nome, o Babalo, eu fiquei emocionada em saber o que significa. Então, foi maravilhoso. Obrigada mais uma vez e até o próximo programa Esporte, Vida e Fé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que entrevista maravilhosa. Já falei lá no vídeo, mas fiquei impactada mais uma vez. A gente sempre aprende mais e mais das ferramentas que Deus nos dá para evangelizar, para trazer valores para as pessoas. E muito obrigada a você que assistiu. Continue conosco. Não se esqueça de nos dar sugestões e deixar um comentário aí. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.